Fala pessoal, professor Lucas aqui e hoje eu vou falar sobre numerais. Bem, os números comuns todo mundo conhece, né? Os números de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Mas você já ouviu falar nas classificações de números que a gramática, no caso, considera como sendo uma classe gramatical porque dá nome a uma quantidade ou dá nome a algo que informa uma ordem ou algo que informa uma multiplicação, uma quantidade X de elementos? Pois é, então os numerais são uma classe de palavras que são usadas para contar, para indicar ordem ou para indicar multiplicação ou ainda para indicar uma fração de uma porção de um todo. Então, a primeira classificação, o primeiro tipo de numeral, são os numerais cardinais, que são os numerais usados para contar. Então, o homem criou os números, criou a matemática em si, para resolver problemas de cálculo. E os numerais cardinais são os numerais usados para contar. Então, com os numerais cardinais eu posso contar quantos dedos eu tenho na mão, eu posso contar, se eu tiver uma fazenda e tiver gado, né? A quantidade de gado que tem lá. Vamos supor que você vá contar alguma coisa, né? A quantidade de carros que seu amigo tem. Seu amigo é rico. Ele tem muito carro. E aí você vai contar, ele tem uma BMW, ele tem uma Lamborghini Aventador, ele tem uma Ferrari, ele tem uma Pajero, ele tem um EcoSport, né? Por exemplo, né? Só um exemplo. Então esse numeral 6, que pode ser escrito em algarismo arábico, que é o 6 mesmo, né? Ou pode ser escrito por extenso, né? A palavra 6. Então, é um exemplo no caso, né? É um exemplo de um numeral cardinal. Entendeu? Então, numerais cardinais são muito usados. A gente usa com uma frequência muito grande. Né? O preço mesmo, que está lá nos produtos, que tem na prateleira de um supermercado, aquele valor lá em reais, aquilo ali é um número, né? E por consequência conta um valor. Né? Mostra um valor ali, não é verdade? Claro que ali nós temos ali um valor monetário. Mas se arredondar, nós temos um número inteiro, que seria o quê? Um tipo aí de número onde se classificaria, onde entraria na classificação aí, se entraria na família dos números cardinais. Né? Tenho a curiosidade de saber, né, quantas panelas tem na cozinha da minha casa. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os numerais cardinais. Acho que você já entendeu perfeitamente, né? Eu dei bastante exemplo. Vamos para o próximo tipo, numerais multiplicativos. Numerais multiplicativos é bem interessante porque quando você ouvir falar assim, um exemplo, como por exemplo, palavras como o dobro, o triplo, isso são exemplos de numerais multiplicativos. Então se eu falar assim, João ganha o dobro do salário de Pedro. Então, o dobro é 2 vezes mais. Ou então, se eu der um outro exemplo aqui, por exemplo, vou falar um outro exemplo aqui. O governo irá triplicar o investimento de verbas na educação. Então, triplicar, o triplo, é um numeral multiplicativo. Então, o numeral multiplicativo indica a multiplicação, né, pelo dobro, pelo triplo e por aí vai. Já os numerais fracionários indicam a fração, a parte de um todo. Ok? Então, o que é um numeral fracionário? Veja bem, se eu pego uma melancia e eu corto ela ao meio, aí uma parte eu vou usar no almoço hoje, por exemplo, né? E a outra parte eu deixo para amanhã, eu vou colocar na geladeira, deixo para amanhã. Então, eu consumi 1/2 daquela melancia, ou seja, a metade, que na fração é indicada por 1/2, que no caso é 1/2, que pode ser escrito o 1 em cima, um traço e o 2 embaixo, ou no caso na horizontal, né, o 1/2, né, barra inclinadazinha, 1/2, que é 1/2.
Mais um exemplo, se eu pegar uma barra de chocolate da Garoto, parece propaganda? Não é propaganda, é só um exemplo, tá? É porque eu não me lembro agora no momento de outra marca, mas é porque é uma marca que eu consumo bastante, né? Eu gosto de comprar. E vamos lá, eu compro uma barra de chocolate da Garoto. Aí eu corto ela em 3 partes. Então eu tenho 3 partes, ok? Então, se eu pegar, no caso, um pedaço e comer e deixar 2, o que acontece? Eu vou ter consumido 1/3. E o que isso quer dizer na fração? O que isso representa na fração? Significa que de 3 partes você consumiu uma, deixou 2, mas que o todo é 3. Então perceba que o numeral que vem primeiro é a parte que foi consumida ou retirada, né? Consumida que eu falo porque eu estou falando de um alimento, né? Então, de uma barra de chocolate da Garoto que eu reparti em 3 partes e eu consumi uma parte, mas eram 3, então ficou 2. Então, representando isso fracionariamente, eu tenho 1/3. Ok? Deu para entender? Então, vamos agora para outro tipo de numeral, que é um numeral chamado numeral ordinal. Mas os numerais ordinais tem esse nome, não significa que a palavra vem de ordinário, né? Então, a palavra ordinal não vem de um sentido etimológico de ordinário, vem da origem, né? Vem do sentido de ordem. Então, numeral ordinal é um numeral que indica ordem. Por exemplo, primeiro, outro exemplo, segundo, mais um exemplo, terceiro. Então, já deu para perceber, né? Você já entendeu, né? Que vamos imaginar um exemplo aqui. Então, tudo que indica uma ordem, uma sequência, né? Aí cabe aos numerais ordinais ordenar. Então, vamos pegar um exemplo de uma corrida, uma maratona. Então, tem sempre aquele que chega em primeiro lugar, depois vem o que vem em segundo lugar. Então, você pode perceber que esses numerais primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto são numerais ordinais, porque indicam ordem, a sequência, né? No caso de uma corrida, no caso de uma maratona, indica a sequência de chegada dos participantes, né? Que chegam na frente, que chegam primeiro, né? Então, vamos imaginar uma corrida de Fórmula 1. Na corrida de Fórmula 1 temos o carro que chega em primeiro lugar, né? Ele ocupa a primeira posição. Lá no pódio, o cara vai ocupar o espaço do primeiro lugar, porque ele chegou primeiro e venceu. Então tem o carro que chega em primeiro, o carro que chega em segundo, o carro que chega em terceiro, e aí só tem a premiação do 1 ao 3, ou seja, do primeiro lugar para o terceiro lugar, né? Quem chega em quarto não ganha nada não. Então vamos imaginar um exemplo. No caso de uma corrida de Fórmula 1, você tem o carro que chega em primeiro lugar, tem o carro que chega em segundo e o carro que chega em terceiro, porque o quarto já não importa. Embora tenha o carro que chega em quarto lugar, mas a premiação só vai do primeiro lugar até o terceiro, ok? Quem chega em quarto não ganha nada não, fica para a próxima corrida. Então, o primeiro lugar ganha o prêmio maior, o segundo lugar ganha um prêmio mais ou menos, e o terceiro lugar ganha um prêmio bem pequenininho, né? Enfim, é assim, né? Nas corridas, nas competições. E no caso, esse numeral primeiro, segundo, terceiro indica ordem. No caso de uma fila de banco ou numa fila de lotérica, você pode ver que as pessoas ficam na fila, né? Então tem uma ordem, né? Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Então, os numerais ordinais servem para ordenar na sequência elementos ou seres, beleza? Então era isso, eu creio que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva nesse canal também, beleza? E forte abraço, valeu!